Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Que no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Que no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Saudações rubro-negras. Uma boa noite para você que está chegando agora, tá certo? Eu estou gravando esse vídeo informativo aqui no canal Fla Champions, tá certo? Trazendo informações para você nessa pauta noturna, tá certo? Você que não conhece o canal ainda Fla Champions, venha conhecer, venha ser um apoiador e incentivador desse canal, tá certo? Debaixo do visor, você vai ver o nome que está em vermelho, inscreva-se, tá certo? Você toca nele e vai aparecer o sino das notificações e você vai escolher a opção todas para que assim o YouTube venha lhe notificar para vídeos novos e também para entrada ao vivo através de lives, tá certo? Flamengo tem informações aí, tem jogador que virou desfalque aí, tanto para o próximo jogo contra o Madureira, assim também como para a final da Supercopa do Brasil. Eu vou falar quem é esse jogador e vou falar também um jogador que está suspenso para a próxima partida. E vou também falar o nome desse jogador, tá certo? Mas há entre essas e outras informações para você sobre o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo, meu, seu, nosso Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? O Flamengo, meus amigos, contrata uma joia, tá certo? Do Novo Horizontino, esse jovem volante, tá certo? De nome André, esse jogador tem 18 anos e foi aí a revelação da copinha, né? Desse ano, tá certo? O jogador vem por empréstimo de 2 anos e já vai ser reintegrado ao sub-20 do Mengão, tá certo? O jogador é jovem, né? Tem 18 anos e é uma joia promissora e vem aí por um empréstimo de 2 anos, tá certo? Para jogar na categoria de base do Flamengo. Vamos aguardar, né? Para que o jogador ele venha ter um bom aproveitamento e que o Flamengo no final desse empréstimo venha contratá-lo de forma definitiva, tá certo? Mas eu quero falar aqui, meus amigos, também sobre uma reforma que vai haver lá no Ninho do Urubu, tá certo? O gramado do campo 2, onde foi instalado a iluminação, tá certo? Para prováveis treinos noturnos. Esse gramado, esse campo de número 2 vai passar por uma reforma, vai ser implantado lá o gramado híbrido, tá certo? A empresa que está fazendo a reforma do gramado do Maracanã, assim que terminar a obra do gramado do Maracanã, vai ao Ninho do Urubu, tá certo? Para implantar também gramado híbrido, para que o Flamengo venha treinar nesse tipo de gramado, tá certo? Para que já venha estar habituado ao gramado que o Flamengo vai ter aí por longos anos, né? E o Flamengo faz essa reforma a partir de março. Assim que terminar a reforma do gramado do Maracanã, essa empresa vai ao Ninho do Urubu e vai executar essa reforma, tá certo? É o Flamengo aí investindo pesado, tá certo? Para estar aí entre os top 5 aí dos clubes de maior estrutura do mundo, né? E eu creio que o Flamengo está no meio deles, tá certo? Mas vamos aqui, meus amigos, falar também sobre a o Conselho Deliberativo do Flamengo, tá certo? Se reúne nessa semana para aprovar ou não aprovar, tá certo? O novo patrocínio do Flamengo, né? Eu trouxe aqui informação no canal Fla Champions, tá certo? Sobre a nova empresa, né? Que está, de certa forma, quase tudo certo com o Flamengo, né? Para estampar o meião do clube, né? Tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino, tá certo? É a Luvix. Essa empresa Luvix, ela
fabrica luvas de látex e outros derivados também, tá certo? A empresa vai pagar em torno de 6 milhões e um pouquinho mais para estampar o seu nome no meião, tá certo? Do futebol profissional e também do futebol feminino, tá certo? Vamos de mais informações aqui. A informação que eu trago para os meus queridos aí que estão do outro lado da telinha, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não conhece esse canal, venha também conhecer. É um canal jovem, é um canal que depende muito do seu apoio e do seu incentivo, tá certo? Se inscreva, é muito fácil. Debaixo do visual, o nome que está escrito em vermelho, tá certo? Você toca nele, inscreva-se. Vai aparecer o sino das notificações, a qual também você vai escolher a opção todas, tá certo? Para que assim o YouTube venha lhe notificar para vídeos novos e para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas eu quero falar aqui, meus amigos, da falta de sensibilidade, né? E também uma falta de respeito para com o torcedor do Flamengo. O que acontece? O próximo jogo do Flamengo será lá no Conselheiro Galvão, né? Será no estádio do Madureira, tá certo? Madureira e Flamengo. Esse jogo será na quarta-feira por volta de 3h30 da tarde, né? 15h30. E o que está deixando aí a torcida do Flamengo irritada é o preço dos ingressos, meu irmão. Olha aí, R$ 120 a inteira, né? E R$ 60 a meia entrada. E deixar mais ainda chateado o torcedor lá no Rio de Janeiro é porque teve o jogo anterior aí, Madureira e Vasco, aonde os ingressos foram cobrados somente R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. E isso deixa realmente a torcida do Flamengo revoltada, porque a gente vê que a equipe do Madureira está usando aí de esperteza, porque sabe que a torcida do Flamengo comparece aonde o time vai, a torcida do Flamengo gosta de comparecer, gosta de marcar presença, e é de certa forma vergonhoso a equipe do Madureira estar cobrando um absurdo de R$ 120 para que o torcedor rubro-negro vá ao estádio que não tem estrutura, não tem nem iluminação. E é incrível isso, né? E infelizmente a torcida do Flamengo tem que passar por isso, mas que sirva de lição para que a FERJ venha tomar posicionamento acerca disso, né? E não deixar correr solto, deixando com que as equipes venham definir os valores aí totalmente fora do padrão para essa partida, né? Essa é a minha opinião, tá certo? Mas eu quero aqui, meus amigos, falar sobre o João Gomes, né? O João Gomes, ele está sendo bem avaliado pelo Paulo Souza, tá certo? O Paulo Souza teceu um comentário sobre o jogador, dizendo que o jogador tem tudo para crescer, tá certo? Sobretudo o nível posicional, porque tem dinâmica com e sem a bola, né? E ele fala que fisicamente o jogador é forte e ainda tem muito espaço para poder melhorar, né? Complementa dizendo que esperamos que a equipe possa ajudá-lo a crescer, tá certo? O João Gomes, né, sofreu aí uma investida, né, de um clube árabe, fez uma proposta por ele, mas o Paulo Souza bateu o martelo e decidiu ficar com o jogador, e de certa forma o Paulo Souza acertou em manter o João Gomes, né, que na última partida fez uma partida sensacional, né? Ele ali junto com o Arão no meio de campo, né? A gente sabe das limitações do Arão, mas a gente sabe do potencial do próprio João Gomes, né? Que é ali um xerife no meio de campo e jogou muito bem na última partida, né? Então o jogador tem tudo a crescer dentro do olhar aí do Paulo Souza e da sua comissão técnica, né? E a minha opinião também é que o jogador ele vai crescer dentro de uma equipe que certamente vai ajudar ele e vai fazer que ele venha jogar o fino da bola, tá certo? Mas, meus amigos, eu quero aqui falar sobre o Thiaguinho, né? O Thiaguinho que foi comprado pelo Flamengo mediante a equipe do Náutico por 7 milhões
foi uma joia aí vindo do Náutico, né? O Flamengo estava olhando bem para esse jogador, mas o jogador não ficou no Flamengo porque o Flamengo não pretendia ficar com ele, né? No caso, o Flamengo pretende emprestar o jogador à Chapecoense, tá certo? E dentro dessa negociação, a equipe da Chapecoense estaria cedendo ao Flamengo 3 joias da base lá da Chapecoense, tá certo? É uma negociação bem embolada, né? Pelo presente momento, as negociações estavam pausadas, né? Mas estão sendo retomadas agora. O Flamengo empresta o jogador. Haveria uma possibilidade muito grande do Flamengo, de certa forma, trabalhar em cima dos direitos econômicos que tem do jogador, e também há essa especulação de que a Chapecoense cederia 3 jogadores da base para vir compor a base do Flamengo, né? Então vamos aguardar. O Thiaguinho, na minha opinião, nos 2 primeiros jogos da Taça Guanabara, foi um jogador que jogou muito bem, e eu não sei por que o Flamengo não pretendeu ficar com ele, né? Ele justamente era na mesma posição ali do Bruno Henrique, né? Mas não vamos questionar por agora, tá certo? Mas, meus amigos, o Flamengo solta uma nota cobrando da CBF isonomia, né? Porque a gente já sabe que o Atlético Mineiro está fazendo de tudo para provocar, de certa forma, um desconforto, né, para esse jogo da final da Supercopa. A gente já está sabendo que a equipe do Atlético Mineiro está alegando que não tem hotel e que não tem também CT para treinar. Aí os nossos amigos que cobrem o Flamengo lembraram que já houve jogo pela Copa América lá no estado de Mato Grosso, né, lá em Cuiabá. E como pode 2 seleções estarem na mesma cidade, e por que o Atlético Mineiro não conseguiu a tempos de estar se viabilizando também e se organizando previamente para estar nesse jogo, né? A gente vê que é simplesmente uma desculpa esfarrapada do Atlético Mineiro, e dessa forma o Atlético Mineiro pretende chegar na partida um dia antes. Aí estaria quebrando as regras e estaria aí sendo réu numa possível punição da CBF para com a equipe atleticana. O Flamengo tem que ficar de olho, né? Cobra isonomia da CBF e não vai permitir o Atlético Mineiro estar quebrando aí protocolos, né, do campeonato, tá certo? Desse torneio, no caso. Mas, meus amigos, eu quero falar aqui sobre o desfalque, né? O que acontece nesse treino da tarde, o jogador Thiago Maia sofre um corte na canela, tá certo, da perna esquerda. A notícia que veio, né, fala de que foi um ferimento profundo, tá certo, chamado de corte contusa, e ele vai passar por um debridamento cirúrgico, né? Vai passar por procedimento cirúrgico, e o jogador virou um desfalque, tá certo, tanto para o jogo contra o Madureira quanto para o jogo da final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Infelizmente, numa jogada ali, a trava da chuteira do jogador, a qual não foi falado, encostou ali na perna do jogador e provocou um corte profundo na canela do Thiago Maia, que é desfalque aí para os próximos 2 jogos, né? Infelizmente a gente vai estar desfalcado desse jogador para a final da Supercopa e também para o jogo contra o Madureira, tá certo? Mas, meus amigos, no mais, são essas as informações, tá certo? Acredito que não tenha outra informação aqui. Eu quero agradecer, tá certo, pela sua presença, quero agradecer aqui pelos inscritos, tá certo, que já estão chegando, né? Estamos aí com um pouco mais de 155 inscritos, quase atingindo 160 inscritos. Eu quero agradecer aqui os canais que estão me apoiando, né? O Lando de Flamengo, jogando com o Mengão, tá certo? O Navice Fla,
o Clube do Flamengo, outros canais também que está me apoiando aí desde ontem, né, através daquela live sensacional, a qual vieram aí uma turma boa e me deixaram aí alegre, né, na noite que se passou. E eu vou agora participar da live deles, tá certo? Lá no Maestro Rubro Negro, a qual eu quero aqui saudar com as saudações rubro-negras, né? E saudar você também, inscrito do canal, e você também que vai chegar, se inscreva, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.